Olá, mentes inteligentes, tudo bem com vocês? É, Deixa eu mostrar para vocês aqui o ThoughtWorks Tech Radar, né? A ThoughtWorks é uma empresa de software muito conceituada que trabalha no mundo inteiro com vários projetos de software. Grandes gurus da área de software é, ou são ou passaram pela ThoughtWorks. E o Tech Radar eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá certo? Ele é uma fonte bem interessante de ver uma empresa muito grande como é a ThoughtWorks, e que tem bastante de inovação dentro dela, como ela está vendo o cenário de desenvolvimento de software como um todo, olhando para quatro perspectivas, né, que são as técnicas, as ferramentas, as plataformas e ela reuniu aqui em um outro quadrante só linguagens e frameworks, né? É, É algo muito de opinião da empresa, certo? Então, é para que você tenha um contraponto ao que você também está vendo no mercado, os movimentos de mercado, mas costuma ser realmente uma referência muito interessante, né? A gente tem aqui, para cada um desses quadrantes, a gente tem tecnologias que ele considera que algumas você já deveria adotar, já está num nível de maturidade. Aqui seriam níveis de maturidade, né? Então, você tem um nível de maturidade de adotar, ou que você deveria pelo menos experimentar, avaliar só, pelo menos por enquanto, né? Então é menos maturidade do que experimentar. E tem tecnologias que ele considera que você deveria evitar. De novo, é a opinião da empresa sobre essas tecnologias, mas é interessante porque acaba sendo, no mínimo, um contraponto a aquilo que você acha das tecnologias em si, tá certo? E tenta ali dar um certo nível de maturidade para cada uma dessas, né? E a diferença que vocês estão vendo aqui nessas bolinhas aqui, né? É, as bolinhas completa, que tem um círculo completo ao redor da bolinha são novidades, digamos, estão entrando ali no radar pela primeira vez. Aí vocês têm outras que tiveram modificações. E as que só tem a bolinha em si, não tem o círculo ao redor, indica que não houve modificação de um Tech Radar para o atual, né? Porque eles lançam esse Tech Radar com uma certa frequência. Aqui eu estou mostrando do volume que eles chamam de volume 28, né? A versão 28 do Tech Radar, que eu acho que é de abril desse ano. E a gente vai dar um passeio aqui só para ver como é que funciona essa questão de, por exemplo, as técnicas, as ferramentas. Então, nós vamos meio que na ordem aqui que eles mais ou menos indicam, porque quando eu clico aqui em técnica, sim, só mostrar uma coisa aqui. Quando eu boto o mouse em cima, ele diz o que é cada uma dessas tecnologias, né? Então ele vai dizendo o que é, tá certo? E aqui aquela questão que eu disse, ó, o novo, o que foi modificado de uma versão para outra do Tech Radar e o que não teve alteração desde o último Tech Radar, né? E quando eu clico aqui em técnica, aí depois ele aparece aqui um outro menu que vai de técnica, plataforma, ferramenta e linguagem frameworks. Então a gente pode ir justamente nessa ordem, né? E aí ele vai mostrando cada um dos itens lá, como o adote, experimente. Então, por exemplo, ele tem aqui como adote a aplicação de gestão do produto a plataformas internas. Ele vai e explica. E isso aqui é interessante porque se você não souber nada desse assunto aqui, você ainda pode pensar alguns termos para você estudar e se aprofundar. Por exemplo, eu tenho aqui infraestrutura de CI/CD como serviço. E aí ele vai lá cita GitHub Actions, é, Azure DevOps, GitLab CI/CD. Então, pode ser que você não conheça algum desses termos e que você vá atrás e que de alguma forma isso ainda seja mais um ponto de estudo interessante para você. Então, redução de dependências, por exemplo, ele está dizendo que é algo que você tem que já adotar
já está em maturidade para você adotar, tá certo? Aí experimente, né? Coisas que você deveria experimentar, anotações de acessibilidade do projeto. Aí ele tem aqui plataformas limitadas de low code. Aí você, eu não sei o que é low code. Beleza, então é interessante porque ele já está dizendo para você adotar algo que você talvez não conheça e você possa é, se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, né? Aí ele vai ter que a avaliação. Então tem coisas aqui como, por exemplo, ele está colocando aqui LLMs específicas, eu considero que são modelos, né? Então tudo bem. LLMs específicos de um determinado domínio, né? E o outro que ele colocou, que está logo aqui acima, é desenvolvimento de testes. Aí ele colocou aqui a tradução de testes primeiros, mas eu acho que o termo em inglês talvez seja mais claro, que é o test first, né? Que você fazer o teste antes de fazer o código em si, né? É uma prática de fazer o teste antes de até mesmo de fazer o código. E ele está dizendo aqui que esse desenvolvimento de test force auxiliado por inteligência artificial seria algo para avaliar. E LLMs para domínio específico também para avaliar. Por exemplo, na minha opinião, ele estaria no experimente. Eu acho que ele não está maduro o suficiente para você simplesmente adotar, mas acho que só avaliar é pouco. Eu acho que já deveria estar ali numa situação mesmo que você deveria estar fazendo alguns experimentos já, tanto com o desenvolvimento não só de teste, mas o desenvolvimento guiado por inteligência artificial. E você ter LLMs que são do domínio específico, por exemplo, do seu próprio projeto ali de código, eu já acho que seriam coisas que deveriam estar no experimente. Agora, isso depende muito do cenário de cada um. Talvez realmente para eles lá está sendo um pouco mais conservador aqui e não está querendo colocar isso como experimento, eu entendo. Mas perceba que tem um caráter sim opinativo, né, nisso. Em cada um desses pontos aqui que ele vai colocar, ou seja, você não pode seguir cegamente. Isso aqui não é a verdade absoluta, mas é uma boa referência, digamos, para você depois criar a sua própria opinião. E ele colocou 3 itens aqui como evite e talvez, por exemplo, Lambda Pinball. Ele está dizendo evite fazer isso, tal. E talvez você não saiba o que é isso. Então você pode ou pelo texto aqui, ou até por links que eles fornecem, né? Você pode se aprofundar mais. Uma coisa que você tem que ter um pouco de cuidado é que a ThoughtWorks, ela às vezes nesse Tech Radar, ela é um pouco autorreferente. Ou seja, alguns termos que podem estar aqui foram termos que ela mesma criou. A própria ThoughtWorks, ela cunhou aquele termo, ela chama aquela tecnologia daquele jeito, e aí ela cita no Tech Radar aquilo pelo nome que ela mesma nomeou, né? Ela mesmo batizou aquela tecnologia por aquele nome. Então, pode ser que você tenha dificuldade, por exemplo, se você colocar Lambda Pinball no Google, pode ser que o que você ache seja só outros textos da ThoughtWorks falando sobre aquilo, tá? Não estou dizendo que é o caso desse, mas é algo que acontece quando a gente está avaliando aqui o Tech Radar. Vamos dar mais um passeio aqui na parte de plataforma, né? Aí ele diz para que você adote o Contentful, o GitHub Actions. Realmente o GitHub Actions é fantástico. Realmente, se você puder adotar, se toda empresa, né, tivesse a chance de adotar GitHub Actions, eu acho que é a melhor ferramenta do mercado de CI/CD. Infelizmente, nem toda empresa tem condição de adotar. Mas, por exemplo, você que está estudando, você pode ter acesso, tem uma cota lá de acesso gratuito, que a gente geralmente chama isso de free tier, né? Quando você tem o serviço é pago, mas ele tem lá uma cota de acesso gratuito para você aprender a usar, por exemplo. Então, vale a pena você fazer uma conta no GitHub e usar o GitHub Action para aprender. E o K3S realmente é fantástico mesmo, é muito bom.
Ele chama até aqui para ajudar na computação de borda, né? Então você consegue usar o K3S como uma infraestruturazinha ali de Kubernetes para uma série não só para experimentos, né? Mas para coisas um pouquinho mais complicadas também. O K3S é bem interessante. Aí ele coloquei para experimentar o Apache Rudy, ARM na nuvem, esse ARM é a arquitetura de computação, né? Você ter máquinas ARM, usar máquinas ARM, ao invés de usar máquinas Intel, quando você está escolhendo lá uma nuvem, como é o caso tanto do Azure quanto da AWS, você está lá em computação em nuvem usando uma arquitetura ARM, TypeDB, tem uma série de outras coisas que a gente pode dar uma olhada, DuckDB, né, vai ser um banco de dados também. Para avaliar Autoware, Coso, DAP, eu acho o nome, e Milta, e uma série de outras coisas aqui, lembrando que a gente está no plataformas, né? Então ele está falando aqui de vários tipos de plataformas, às vezes são coisas bem como esse Open Lineage aqui, que eu não conheço, mas vamos ver aqui que ele fala, é o padrão aberto de coleta de metadados. Então não é algo também assim, é genérico, todo projeto vai usar, mas é interessante você saber, né? E evitar esse chama de Node como ferramenta primária para transformação de dados. Na parte de ferramentas aqui, vamos ver o que ele colocou como ADOT. Só colocou esse DVC, né? Que eu não conheço, inclusive. DVC continua a ser a nossa ferramenta preferida para agenciar experimentos de projetos de ciência de dados. Não conheço. O fato de ser baseado em Git faz com que ele seja um território conhecido pelas pessoas desenvolvedoras e tal. É legal. Keyless, Apcure Registry, Event Catalog e tem outros lá, bem interessantes. Esse aqui é interessante, né? Para quem trabalha com ecossistema de Kotlin, um linter, né? Específico para Kotlin, que não é exatamente o padrão do Kotlin, mas que eles consideram que é melhor. Aí geralmente tem esses textos com não só com a opinião deles também, mas com o retrospecto do histórico aqui. Deixa eu ver aqui, esse aqui que já é de antes, né? Se eu não me engano, ele tem um histórico, ó. Ele tem um histórico que você pode ver todas as vezes que esse cara já foi citado no Tech Radar. Às vezes você vê até ele passando de maturidade, né? Ele entrando como, por exemplo, só avalie, depois ele passa para experimente, depois ele passa para adote, né? Às vezes acontece isso com algumas tecnologias, tá certo? Aqui, ó, ele coloca o ChatGPT como avalie, certo? Eu colocaria como experimente. Eu, com toda certeza, diria para você experimentar, mesmo em produção, mesmo com código valendo, você no mínimo tivesse experimentos. Quando digo código valendo, né? Código que não é necessariamente que você vai colocar para produção em si, aquele código, mas que você está no mínimo numa POC, num teste ali, está fazendo alguma coisa com o ChatGPT, eu acho, com o ChatGPT, eu acho que é muito interessante, certo? E no Evite aqui, ó, por exemplo, não teve nada que eles recomendassem evitar na parte de ferramentas. E na parte de linguagem de frameworks, eles colocaram como ADOT Gradle Kotlin DSL, isso aqui muito seguro mesmo. O Kotlin, quem usa Gradle, né, pode escolher entre escrever em Groovy, né, os arquivos de configuração do Gradle em Groovy, ou na Kotlin DSL. Esse DSL é de Domain Specific Language, né? E realmente é muito melhor escrever em Kotlin DSL, né? O PyTorch está se consolidando também como uma ferramenta para machine learning aí, e afins do Python. Realmente é uma escolha bem certa aqui para você adotar mesmo. E ele colocou aqui vários coisas
para do experimente aqui. Aí aqui uma coisa interessante, é você tá vendo aqui algo que seria micro ORM, né? Aí você não sabe o que é um ORM, né? Ah, beleza, não sei o que é ORM, então um momento aí também para você se aprofundar, né? Aí avaliar o MAUI. Aqui eu gostei, inclusive, do texto que ele colocou em relação ao MAUI. O MAUI é uma tecnologia de multiplataforma, né, onde você pode, inclusive, escrever aplicações mobile, tanto para iOS quanto para Android nele. E aí ele faz um texto bem lúcido de por que ele está colocando, por exemplo, no Avalie e não no Experimente ou até no Adote. Basicamente o que ele diz é que tem muito mais vantagens para quem era do Xamarin, que o Xamarin tá saindo, né, de mercado, e tá sendo descontinuado, né? E ele fala para ter um certo cuidado a mais para caso se você não veio de C Sharp, você não é do .NET, ter um pouco mais de cautela na adoção. Beleza? E aí tem umas coisas bem interessantes. E aqui fechamos o linguagens e frameworks. Então, é uma excelente pedida você acompanhar, você ficar ligado toda vez que sai um Tech Radar e você dar uma lida geral, ver o que faz sentido para você, o que não faz, o que dali que você não conhece tanto que você deveria pelo menos conhecer, mesmo que você não vai estudar profundamente, não vai usar, mas é interessante você conhecer alguns termos, você saber algo que, por exemplo, está sendo cogitado por uma empresa desse tamanho é, como a DOT, né, que ele considera que já está maduro, né, e você nem mesmo sabe o que é, nem mesmo conhece a ferramenta, é legal dar uma lida ali e ver o que é, pelo menos, certo? Então, essa seria a dica aqui de, de ler periodicamente, né? Eu acho que dá até para assinar, para eles avisarem para você quando sai um novo Tech Radar, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal, deixa algum comentário aí de algo que você achou interessante ou que você acha que faltou para a gente falar aqui. É, e nunca se esqueça que realmente tem muita coisa aqui. Não se assuste com a quantidade de tecnologias que são mostradas num radar como esse, né, num relatório como esse de tecnologias, não se assuste com a quantidade de tecnologia que eles mostram e lembre-se sempre que calma que eu tenho um plano.